Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E neste episódio nós vamos falar sobre aquele que é considerado o mais importante discurso de Jesus, o Sermão da Montanha. Mas será uma abordagem, espero, de uma maneira diferente, um guia prático para entender o Sermão da Montanha. Ficaram curiosos? Ótimo! Já peguem a Bíblia, abram no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que já vamos começar. Antes de navegarmos pelo Sermão da Montanha, faço aquele pedido fraterno para que você curta o nosso episódio. Sempre reforço para curtir agora, porque depois, se você for que nem eu, acaba se esquecendo. E curtir o episódio é muito importante, principalmente se você estiver ouvindo pelo YouTube. Aproveite também para seguir o Espírito do Evangelho nas redes sociais e na sua plataforma preferida de áudio. Links na descrição do episódio. Já pegaram a Bíblia? Eu estou aqui com a Nova Bíblia Pastoral e escolhi essa Bíblia porque ela tem uma linguagem mais fácil. A tradução da Nova Pastoral foi pensada para leitura em voz alta. Então, é sempre mais recomendável que você opte por uma Bíblia que tenha uma linguagem que você compreenda. Não necessariamente uma Bíblia famosa ou de estudos, como a Bíblia de Jerusalém, vai oferecer uma linguagem agradável. Outra Bíblia que vocês podem considerar dentro deste conceito de ser mais coloquial é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Tanto a Bíblia Nova Pastoral quanto a Nova Tradução na linguagem de hoje têm versões só com o Novo Testamento. E, se não me engano, as duas também têm um site em que elas colocam o seu conteúdo lá. Então, necessariamente, você não precisaria comprar, né? Mas tem aí disponível online, tanto a Bíblia Pastoral quanto a da Nova Tradução na linguagem de hoje. E essa dica da Bíblia, com linguagem mais, vamos dizer assim, fofinha, já é um item importante dentro do nosso guia aqui para compreender o Sermão da Montanha. Porque uma Bíblia com linguagem fácil vai facilitar muito, não só para compreender esse discurso de Jesus, mas todos os ensinamentos do Mestre. E eu resolvi falar sobre o Sermão da Montanha porque percebo no contato com alunos que há muita dificuldade de compreensão. Nós espíritas não temos o mesmo hábito de ler a Bíblia como os católicos e principalmente os evangélicos. E com isso sofremos para entender, para compreender a dinâmica do texto evangélico. Nós vamos aqui mostrar que há outros caminhos, que não seja simplesmente você estudar, como a gente acaba estudando muitas vezes, pela passagem. Então, Jesus vai dar lá ensinamento e você fica restrito ao ensinamento. Mas nós temos que ver o contexto em que ele está vendo aquilo, o que ele falou antes, o que ele vai falar depois. Tudo isso ajuda na compreensão. Se nós formos olhar os ensinamentos de Jesus apenas como pedaços que não se interconectam, aí fica difícil mesmo. Fica complicado compreender. Então, essa aqui é uma outra ideia para o nosso guia de entendimento do Evangelho, mas em especial ao Novo Testamento. Além dessas questões todas que eu estou aqui mencionando para vocês, ainda há uma outra dificuldade, que a maneira como o Evangelho, os 4 Evangelhos foram escritos, não é a maneira como nós estamos habituados hoje, numa literatura mais moderna, vamos chamar assim. Eles têm uma outra maneira de escrever e de colocar as informações. Mas, quando você começa a compreender a maneira como o escritor, o autor daquele evangelho está articulando as passagens, a maneira como ele está mencionando determinados acontecimentos, tudo isso já é uma dica muito importante para nós compreendermos, de repente, determinadas situações, né? Então, isso é que nós vamos tentar trazer para vocês dentro desse nosso estudo de guia aqui para o Evangelho, mas aqui hoje em especial do Sermão da Montanha, para facilitar a nossa leitura mesmo. Para ser uma coisa fofinha. Para vocês, quando pegarem uma Bíblia, não falem assim, ai meu Deus, não sei nem por onde começar, não estou entendendo nada. Calma. Vamos aqui dar aqui alguns conceitos que com o tempo vocês vão começar
a compreender melhor as passagens, a entender, a ver que tudo tem um grande significado e que os ensinamentos de Jesus não estão espalhados a esmo, ou que aquela literatura, o jeito de escrever é tão confuso que eu não consigo compreender nada. Não, tem lógica, mas nós vamos ter que entender essa lógica para conseguir compreender melhor esses ensinamentos e esses textos. Mas voltemos aqui ao Sermão da Montanha. Você já deve ter aberto aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde começa esse importante discurso de Jesus. O evangelista vai narrando essa fala do Mestre até o capítulo 7. Portanto, o Sermão da Montanha vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E para começar aqui a nossa conversa, eu vou me ater aqui ao começo do Sermão da Montanha e ao final dele, porque a partir do começo e do final vocês vão ter uma ideia de como funciona a dinâmica, tanto nesse discurso como para qualquer passagem. Vocês vão poder aplicar essa mesma ideia em outros momentos dentro da leitura dos evangelhos, tá bom? Jesus vai começar com as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, como eu já havia mencionado. Então ele vai ver as multidões e vai falar, ó, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Algumas Bíblias vão trazer bem-aventurados, tá bom, gente? Os pobres no espírito, ou em espírito. Bem-aventurados os que choram. Ou felizes ou bem-aventurados. Isso não vai alterar muito aqui a conversa, tá? Mas eu estou seguindo aqui a nova pastoral, eles estão utilizando a expressão, a palavra felizes em vez de bem-aventurança. Então, felizes os que choram, porque serão consolados, felizes os mansos, porque herdarão a terra, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, felizes os puros no coração, porque verão a Deus, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Então aqui ele abre essa ideia. E às vezes a gente olha para isso aqui e acha as frases muito fofinhas, mas se nós olharmos com muita atenção cada uma dessas questões que ele está colocando, é como se fosse um guia temático, né? Então as bem-aventuranças, elas formam aqui um guia temático de tudo que Jesus está nos ensinando ao longo dos evangelhos. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, ou felizes os pobres em espírito. O que ele está falando? Sobre humildade. Ele vai falar sobre misericórdia, sobre sermos pacíficos, sobre nós buscarmos aqui a justiça. Tudo isso ele vai mencionar ao longo das passagens em todo o Evangelho. Então aqui ele está fazendo um resumo. Por isso que eu falo que é um índice temático. Ele está dando o item principal dos seus ensinamentos. E por que ele está fazendo isso? Porque tudo que ele está falando nas bem-aventuranças, obviamente ele também vai mencionar de alguma maneira ao longo do Sermão da Montanha. E não por acaso, quando ele finaliza as bem-aventuranças, qual é o seu primeiro ensinamento? Está tudo conectado, aquilo que eu falei para vocês, está tudo conectado. Ele vai falar do sal da terra e da luz do mundo, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com o que o salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Mas veja, como é que você vai ser o sal da terra e a luz do mundo? Qual o parâmetro? Por isso que você tem que olhar antes, dentro do contexto do texto, você tem que olhar antes o que Jesus estava falando. Então, Jesus está falando das bem-aventuranças? Ele não está fazendo lá o índice temático? Então, se ele está falando do índice temático, para você ser o sal da terra e a luz do mundo, você tem que aplicar em sua vida esses ensinamentos. Ou, claramente, nós não vamos conseguir fazer isso tudo, né? Há um grande desafio para todos nós conseguirmos aqui aplicar, mas nós temos que ir nesta direção. Porque quando nós vamos nessa direção, nós vamos mudar o nosso comportamento, vamos fazer a nossa reforma interior, a tão famosa reforma interior, nós vamos começar a ser pessoas melhores, e aí sim, seremos o sal.
O que que o sal faz? Ele tempera. Então nós seríamos o sal da terra. Nós estamos lá temperando aquela terra, né? A terra, com o nosso bom comportamento. E por que que isso é importante? Porque nós vamos ser a luz do mundo. Pelo nosso bom comportamento, pelo nosso jeito mais afável, mais pacífico, mais misericordioso, mais humilde, tudo isso vai chamar a atenção de outras pessoas que vão olhar para o nosso comportamento e vão, quem sabe, com alguma sorte, ser influenciado por aquilo e também seguir nessa mesma direção, tá? Mas para ser o sal da terra e para ser a luz do mundo, nós temos que olhar primeiro para as bem-aventuranças. Olhar o sol da terra e a luz do mundo dissociado das bem-aventuranças, fica parecendo algo assim que Jesus não tinha muito o que falar, começou a falar esse negócio. Mas não, tem uma lógica. Ele está falando isso após as bem-aventuranças que formam, né, um índice temático de seus principais ensinamentos. Na sequência, aqui, depois do sol da terra e da luz do mundo, parece que é uma coisa que está totalmente fora de contexto, Jesus vai falar, eu não vim aqui para derrogar a lei. Interessante, né? Por que ele está falando isso? Fica uma coisa esquisita. Ele está dando aqui, falando sobre o sol da terra, a luz do mundo, de repente ele fala isso. Por que ele está falando isso? Porque ele já estava falando das bem-aventuranças, está dando um novo ensinamento, está mostrando um novo caminho. Então fica parecendo que ele está lá mudando tudo. Então ele está falando, não, eu não vim aqui para mudar tudo. Ó, não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas, está no versículo 17. Eu não vim para fazer isso. No entanto, no finalzinho aqui, no versículo 20, ele diz o seguinte, que aqui é onde está a essência da questão. Porque eu lhes digo, se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, o que ele está mostrando é o seguinte, precisa ter um olhar mais humano. É um olhar menos burocrático, menos tecnocrático, vamos chamar assim. Não é ficar pegando lá nas 600 e tantas leis mosaicas o que é puro, o que é impuro, que isso que vai fazer você ser uma pessoa que vai entrar no reino dos céus. Não necessariamente. Você tem que ter um olhar mais humano. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu estou aqui dando algumas informações para vocês, porque se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês têm que ser a mais, você tem que olhar, ter um olhar mais amoroso, mais caridoso, com mais compaixão, é menos regra, é menos lei e mais esse amor. Essa é a grande questão que Jesus está nos colocando ao longo de todos os seus ensinamentos e, obviamente, no Sermão da Montanha também. Então vocês percebem que, às vezes, nós estudamos todas essas passagens de uma forma blocada. É como se fosse aquelas pedrinhas, miçanga, né? Se você pega uma miçanga aqui, outra miçanga ali, não acontece nada, né? Você vai, é uma miçanga, que bonitinho. Mas se você junta as miçangas e coloca lá um fiozinho, aí você já consegue fazer um colar, né? Você junta as miçangas, aí tem uma outra ideia daquele processo. Não são ensinamentos isolados, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Tudo tem uma lógica. Talvez a maneira como Mateus escreve não nos ajude muito nessa maneira de pensar, porque ele está escrevendo dentro da sua lógica do primeiro século. Passaram. Nós já andamos muito, já caminhamos muito, 2000 anos. Hoje nós temos outra maneira de lidar com a linguagem. Só para vocês terem uma noção, quer dizer, hoje tem pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, para entender textos de Emmanuel. E olha, nós estamos falando de textos que têm aí 60, 70 anos, não é nada assim muito antigo, mas determinada formulação das frases de Emmanuel, algumas palavras que ele escolhe, tudo isso dificulta demais. E olha, nós estamos falando de uma coisa recente. Então você imagina o que é você pegar um texto escrito em grego há 2000 anos, dentro de uma perspectiva deles, lá na maneira como eles escreviam, o que eles entendiam que seria uma linguagem de sua época. Então nós temos que dar esse desconto, mas uma coisa eles não fogem, que é ter algum sentido. Eles não pegam todas as frases de Jesus e vão jogando no texto. Cada frase está ligada com a outra frase dentro de um grande contexto, como eu estou mostrando aqui para vocês no início daqui do Sermão da Montanha. Então agora, entendendo essa lógica, vamos jogar aqui agora para o final do Sermão da Montanha. Jesus vai finalizar esse discurso, ele está indo para o seu encerramento, então ele precisa agora ir para reforçar certos conceitos, alertar para certos perigos, né? E que também nós vamos estudar sempre, infelizmente, muitas dessas passagens de uma forma muito avulsa, que nos tira, essa maneira de estudar, vai nos tirar aqui o contexto geral do entendimento aqui do Sermão da Montanha, nesse caso aqui que nós estamos estudando.
E para nós entendermos esse finalzinho, é importante nós termos o nosso divisor aqui, nosso divisor de águas, né? Nosso divisor de leitura, para a gente entender como é esse encerramento. Nós vamos lá para o capítulo 7, no versículo 12, que é a regra de ouro. A partir daqui, Jesus está caminhando para o seu encerramento e reforçando pontos importantes. Então, o primeiro ponto que ele está encerrando aqui é justamente falar, olha, portanto, façam as pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Esta é, de fato, a lei e os profetas. Então, aqui já é a base, por isso que é a regra de ouro. Cada Bíblia vai trazer aqui um destaque para isso. A pastoral, e se não me engano, a Bíblia de Jerusalém também trazem como a regra de ouro. É muito conhecida, também está em Lucas, lá no capítulo 6, versículo 31. Então, é um ensinamento importante. Faça ao próximo o que você gostaria que fizesse para você também. Essa é a dinâmica. É a dinâmica de uma convivência cristã, harmônica, um ajudando o outro. Então ele vai começar aqui a ir para o seu encerramento. Só que quando coloca essa lição, né, de nós irmos ou fazermos as pessoas o mesmo que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem para nós, exige aqui um cuidado, porque às vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos, mas nós não retribuímos. Nós não temos essa mesma visão. Podemos não ter, não estou dizendo que vocês não tenham, não é essa a questão. O que Jesus está nos colocando assim, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos seguir outros caminhos. Então não é por acaso que após a regra de ouro, ele vai falar sobre as duas portas. Ele diz aqui a partir do versículo 13: entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que tomam esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que o encontram. Olha só, Jesus já está mostrando. É só a regra de ouro que a gente tem dificuldade? Não, a gente tem dificuldade com tudo. Todos os ensinamentos de Jesus são muito desafiadores para nós. Exige do nosso espírito um esforço para mudar certos hábitos negativos, se enquadrar nessas novas diretrizes. Não é fácil. E justamente por não ser fácil, é que nós, não vou falar nós, vou falar alguns de nós, preferem a porta larga. É a porta da aparência. É a porta que nós vamos por um caminho que é o caminho da perdição, mas achando que nós estamos indo no caminho certo e que nós estamos sendo muito espertos. Não estamos. Porque nós temos que ir pela porta estreita. É a porta da dificuldade mesmo. É a porta que vai exigir de nós um esforço para atravessá-la. Mas esse é o melhor caminho. O outro vai levar para a perdição. E são muitos os que seguem por esse caminho, e poucos os que seguem pela porta estreita. Então Jesus já está caminhando aqui para o final, já chamando a atenção. Olhem, olha o que vocês estão fazendo, para onde vocês estão se dirigindo. Né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo de conta que vocês estão indo por um caminho de verdade? É isso que vocês querem? Por isso que, na sequência, Jesus vai reforçar essa ideia, que é a atenção com as aparências. A partir do versículo 15, ele fala, olha, cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas, às vezes a gente olha isso aqui e fala, são são pessoas religiosas que ficam aí falando um monte de coisa sobre Jesus. Também. Mas nós também podemos ter o nosso pezinho no falso profeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai falar o seguinte, olha, que nós vamos reconhecer essas pessoas pelos seus frutos. O falso profeta nós vamos reconhecer pelos frutos. E Jesus dizendo aqui, né, a partir do versículo 16, vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore ruim produz frutos ruins. Então ele está falando sobre frutos. Lembra lá que nós estávamos falando agora há pouco sobre o sol da terra, a luz do mundo, que nós temos que colocar nossa luz no alto? A luz no alto são as nossas boas obras. Como eu posso colocar a minha luz no alto se eu não estou seguindo dessa maneira? Que frutos eu estou dando? Que luz eu estou brilhando? Vocês percebem isso? Aí fica aquela questão, né? Quer dizer, será que eu estou fazendo de conta que eu estou seguindo Jesus? Na sequência aqui, no 21, Jesus vai dar aqui aquele checkmate. Já está caminhando para isso, certo? Já está nos mostrando muito, já está nos chamando a atenção para muitas coisas. Está falando das duas portas, está falando para tomar cuidado com as aparências. E aí ele vai falar quem é o verdadeiro discípulo. E quem é o verdadeiro discípulo, ele já começa aqui no 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Faz a vontade.
Então não adianta você chegar e falar, eu sou Jesus, eu me emociono com Jesus, eu tenho um quadro de Jesus que ocupa uma parede inteira na minha casa, eu tenho camisetas falando que eu amo Jesus, eu participo da marcha para Jesus. Tá tudo bem, ótimo que você tenha tudo isso, quer dizer, gosto é gosto, cada um faz o que quer, mas a questão não é essa. Será que você está fazendo isso e está se enquadrando aqui no Senhor, Senhor, que Jesus está comentando? Ou seja, está falando de Jesus, está falando que se emociona com Jesus, mas você está fazendo as vontades que o Pai está nos propondo aqui para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos? É isso aqui que Jesus está nos colocando. Esse é o verdadeiro discípulo, aquele que faz a vontade do Pai, sem enganação, sem aparência, sem seguir pela porta larga. Não por acaso, o último ensinamento dele, dentro do Sermão da Montanha, que vai fechar o Sermão da Montanha, está aqui no versículo 24, que ele termina, Jesus termina dizendo o seguinte: olha, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo que construiu a sua casa sobre a rocha. Algumas Bíblias trazem uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, aí depende do tradutor. Aqui a Bíblia, a Nova Pastoral, optou por juízo, né? Mas repare uma coisa antes disso. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Veja, de novo a ideia, colocar em prática. Você está ouvindo aquelas palavras, você está ouvindo aqueles ensinamentos, e você tem que fazer alguma coisa com esses ensinamentos. Ou você vai ter que ser um sal, o sal da terra, ou você vai ter que colocar sua luz no alto, ou você vai ter que dar frutos, não interessa. Se você está se propondo a seguir corretamente Jesus, colocar em seu dia a dia, em sua maneira de viver esses ensinamentos, você vai ter que colocar esses ensinamentos em prática. E aí, quando você faz isso, você é considerado uma pessoa sensata, uma pessoa de juízo, porque você está se esforçando nesta direção para ser uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído. No entanto, se você não estiver fazendo isso, se você está indo pela porta larga, se você não estiver dando frutos, se o seu sol não está salgando nada, se a sua luz está mais apagada do que lâmpada em dia de blackout, está tudo errado. Você está construindo a sua casa onde? Na areia. E aí, quando você faz isso, o que Jesus está falando? Você é uma pessoa que não tem juízo, você não é uma pessoa que não tem prudência, você não é uma pessoa que tem sabedoria. Você está fazendo a coisa errada. Você está fazendo de conta que você está construindo uma casa, fazendo de conta que você está seguindo os ensinamentos de Jesus, mas você não está. E aí, na primeira onda, no primeiro vento, a casa desaba, né? A casa desaba, porque você não está seguindo, você só está falando da boca para fora. E ter a fé em Jesus, ter a fé nos seus ensinamentos, é também aquilo que vai fazer com que nós coloquemos a nossa casa na rocha, construímos a nossa casa na rocha, porque nós temos certeza das coisas. Para nós faz todo sentido. Só que se a nossa fé, como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa fé é vacilante, ela não é uma fé robusta, então eu não acredito muito. Quer dizer, eu falo que eu acredito em Jesus, mas é tão difícil, né? Deixa para lá, a gente vai tocando aqui, faz de conta. Só que aí é a casa construída sobre a areia. E na primeira balançadinha de barco, por que está acontecendo isso na minha vida? Jesus não gosta de mim, nunca estou amparado pelo plano espiritual. Rezo, rezo e só a assombração aparece. Essa é a fé vacilante. Olha, para nós aqui concluirmos, e também voltando a falar aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase de Kardec que ele diz o seguinte: olha, ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós temos que fazer a nossa parte também. O plano espiritual está lá nos empurrando, né? O nosso mentor está lá, fala, vai, faz assim, faz assado, né? Nos inspirando, né? A decisão é nossa, o nosso é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de construir a nossa casa sobre a rocha ou na areia. Mas o plano espiritual está sempre torcendo por nós. Então, se nós seguirmos aí num bom caminho, a nossa fé vai ser cada vez mais robusta. Nós vamos cada vez mais entender toda essa dinâmica, essa compreensão, e sabendo que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ir lá e botar a mão na massa. E aí, quando eu faço isso, eu estou me ajudando. E se eu estou me ajudando, o céu também vai me ajudar.
Bom, espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio dessa saga aqui de compreensão do Evangelho. Eu reforço muito aqui, se vocês tiverem dúvidas sobre o Evangelho, passagens que para vocês são difíceis de compreender, que vocês têm uma certa confusão em alguma coisa em relação ao Evangelho, deixa a sua pergunta lá para nós, lá no podcast, nos nossos canais, seja no YouTube, plataformas de áudio, redes sociais, não importa. Deixe a sua questão, eu vou ter o maior prazer em ler essas questões, essas indagações que vocês estão fazendo, e assim que possível eu vou respondendo tudo isso durante aqui os nossos programas. Tá bom? Combinado? Daqui a 15 dias nós teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Reforço aqui, por favor, já que você chegaram até agora, que chegaram no final, não esqueça de curtir esse episódio, principalmente lá no YouTube. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos aplicativos de áudio. E também siga o Espírito do Evangelho nas redes sociais. Fiquem bem, fiquem com Deus.